Jeremias capítulo de número 29. Eu quero ler dois versículos desse texto. Versículo de número 11, em Jeremias capítulo de número 29. Diz assim a palavra do Eterno: porque eu pensei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Tome assento dando glória a Deus, porque Ele é digno de ser exaltado. Essa é a última pregação de 2021, por isso eu queria muito a sua atenção nessa hora. Eu comecei a fazer essa mensagem hoje de manhã, porque quando eu estava orando, perguntando a Deus sobre o que nós deveríamos ministrar, Deus me levou até Jeremias, e eu poderia ficar no capítulo 29 e tentar falar da história do capítulo 29 e contextualizar para você o porquê que Deus dá essa palavra através do profeta Jeremias. Mas não é sobre a história do capítulo 29 que eu quero me deter nessa noite. Eu quero me deter na palavra profética deste capítulo. Porque nessa manhã Deus ministrou algo no meu coração interessante. E por isso eu tematizei essa mensagem como vivendo os planos do Senhor. A gente está chegando em mais um final de ano, e todo final de ano o que a gente faz é exatamente aquilo que o pastor Fábio estava dizendo rapidamente aqui agora há pouco. A gente meio que revê aquilo que deu certo, a gente vê o que não deu certo, vê o que poderia ter dado certo, e a gente começa a projetar o ano de 2022. Isso é tão forte que há até aplicativos que são disponibilizados nas lojas virtuais para você programar 2022, e o aplicativo vai meio que te lembrando, à medida que os meses forem passando, aquilo que você deveria fazer. E se você, por exemplo, decide ser fitness, o aplicativo vai te lembrar que horas que você tem que se levantar para fazer aquele exercício. Ele vai medir se você está fazendo ou gastando as calorias de forma certa. E as pessoas, elas vão em busca de planejar o ano de 2022. E até aí, tudo normal. Porque até mesmo eu fiz vários planos para 2022. E entrei em 2021 fazendo outros planos também. E é curioso, porque a gente planeja tanta coisa legal para o ano seguinte. Quem quer se casar, planeja ano que vem a gente casa. Quem quer fazer uma faculdade, planeja, olha, ano que vem a gente vai fazer uma faculdade. Ano que vem eu abro uma empresa, ano que vem eu vou estudar, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo outro. E todas essas coisas são maravilhosas. Como é legal a gente poder planejar e pensar no futuro. Como é legal você poder pensar, ano que vem eu vou abrir uma poupança, ano que vem eu vou viajar para fora do Brasil, ano que vem eu vou priorizar mais a minha família, ano que vem eu vou priorizar mais isso, ano que vem eu vou entrar numa santa academia. E diga-se de passagem, talvez seja um dos melhores planos que nós devíamos ter para 2022. Há alguns que o digam, glória a Deus por isso. Mas o problema não é a questão do planejar, meu irmão. A grande questão é se estes planos dos quais a gente às vezes faz, se eles são os planos que Deus quer para nós. E eu estava meditando nesse texto, porque o texto ele é tão profundo na sua contextualização, que isolar ele do contexto é quase um rasgar de hermenêutica, mas eu vou precisar fazer isso para analisar exclusivamente o texto que nós lemos. Por quê, pastor?
Porque você já parou para pensar se os planos que você fez são os planos que Deus tem para você? Você já parou para pensar se a vontade sua é a mesma vontade de Deus? Esse ano foi um ano que eu fui muito confrontado nisso com Deus, porque eu fiz planos, porque eu tenho vontades, porque eu tenho desejos. E tive que ouvir Deus dizer não. Tive que ouvir Deus dizer não aceito, não quero. E como é difícil você às vezes entender os nãos de Deus ou buscar compreender a dimensão daquilo que não se vê. Mas lendo esse texto eu descobri umas coisas tão curiosas hoje de manhã, que eu decidi nessa ministração, pelos próximos minutos, compartilhar com você, porque eu queria saber aqui nessa noite, quem aqui de fato deseja viver os planos de Deus? Faça um sinal e diga glória a Deus aí. É difícil você encontrar alguém que diga não para isso, não é verdade? Até porque quem pode confrontar Deus nos seus desígnios? Quem pode dizer para Deus como a banda deve tocar? Quem somos nós para determinar e dizer para Deus aquilo que de fato queremos, quando na verdade Ele às vezes diz, eu quero diferente. O curioso é que, olhando para essa palavra, eu descobri 3 lições, e que elas me ajudaram e que vão ajudar também muitos aqui nessa noite, a fazerem os planos certos, não só para o ano que vem, mas os planos certos para a nossa própria vida. Quem deseja isso no seu coração? O texto diz uma coisa curiosa. O texto inicia no versículo 11, mantenha a sua Bíblia aberta, porque ele inicia no capítulo 29, no versículo 11, assim, porque eu bem sei. A primeira lição que eu aprendo olhando para esse texto é que o homem planeja sem saber o futuro, mas Deus planeja conhecendo todas as possibilidades. Glória a Deus por isso. A primeira coisa que eu entendi olhando para esse texto é que nós fazemos planos, mas nós não sabemos se esses planos darão ou não certo. Nós não sabemos se esses planos vão realmente frutificar ou eles serão consumidos com o passar do tempo. Mas Deus, Ele não planeja na dimensão do homem, porque eu não consigo enxergar um palmo na minha frente, mas Deus vê todas as possibilidades impossíveis e possíveis diante dele, e nada fica escondido diante dessas possibilidades para ele. E isso me faz entender, primeiro, a ideia de dizer que nós fazemos planos é muito legal. Mas nós temos que entender que nós não podemos ter certeza dos resultados. Olhe para cá. Quantos planos você fez e que não deram certo esse ano? Eu conheço um monte de gente que abriu empresa e fechou porque não deu certo. Eu conheço gente que deixou um emprego para buscar em outro emprego. Eu conheço pessoas que saíram de um curso para tentar outro curso e não está dando certo, não está fluindo. Quantos planos nós temos feito e no fim eles acabam dando errado, porque a gente às vezes se pergunta, mas por que Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso não deu certo? Isso tinha tudo para dar certo, por que não, Senhor? Por que isso não pode acontecer? Por que essa possibilidade não é possível diante de Ti? E às vezes a gente não para analisar aquilo que a Bíblia diz. Nós fizemos nesse ano muitos investimentos. Eu mesmo fiz. Alguns deram certo, outros não deram certo. Alguns me deram lucro, outros me deram muito prejuízo. Mas quantas vezes nós dedicamos o nosso tempo naquilo que não estará presente no nosso futuro? Quando eu estava fazendo aquele apanhado de fotos, eu vi muitas fotos de algumas pessoas que eu amo e que foram hospitalizadas esse ano, inclusive meu pai.
E eu pude relembrar momentos difíceis que nós vivemos nesse ano. Foram momentos difíceis. Eu perdi no começo do ano, há exato um ano atrás, e mais 2 dias, eu perdi um dos meus melhores amigos. Vi meu pai passar 43 dias hospitalizado. Perdi meus tios, perdi primos, perdi parentes, perdi ovelhas, perdi amigos. E eu lembro bem que todas essas pessoas que eu tinha contato, elas tinham projetos lindos para as suas vidas. Elas tinham planos para as suas vidas. Você sentava para conversar com elas, elas diziam: eu quero fazer isso, eu desejo fazer aquilo, eu desejo que Deus ainda me permita fazer aquilo outro. Mas chegou um dado momento da vida delas em que Deus encerra a história, que Deus neutraliza, que Deus paralisa, que Deus diz: não, acabou, ponto final, daqui para frente você não continua. E nós ficamos nos perguntando por que Deus faz isso. Por que Deus permite que você ou eu não viva o que queremos viver, mas vivamos aquilo que Ele quer? E olhando para esse texto especificamente, eu pude começar a entender. Olhe para cá. Quando o texto diz: assim diz o Senhor, eu bem sei. Ele está dizendo: eu sei o que você não sabe. Eu vejo o que você não vê. Eu conheço o que você não conhece. Eu vi o que você nem acredita que poderia ver. Eu consegui enxergar o que você não tem nem capacidade de imaginar. E porque eu bem sei, os meus planos são outros. Louvado seja o nome de Jesus por isto. Detalhe: a ideia desse texto é mostrar que se optarmos pelos planos de Deus, os resultados estarão no controle de Deus. Olhe para mim, por favor. Sabe uma coisa que eu descobri? Que quando a gente planeja, que quando a gente deseja, quando a gente organiza e projeta, sem consultar a Deus, sem permitir Deus dizer a vontade dEle, sem perguntar se é isso que Ele deseja, quando a gente faz isso, a gente não tem controle do resultado. A gente cria probabilidades desses resultados e espera que eles aconteçam, mas os resultados não estão no nosso controle. O texto nos ensina que quando Deus diz eu bem sei, Ele está dizendo: se você permitir que os meus planos estejam na sua vida, eu tenho controle dos resultados. Os resultados serão meus. Os projetos e os resultados desses projetos serão meus. Aleluia. E como é difícil às vezes a gente entender que os resultados de Deus, mesmo sendo diferentes, são melhores. E aí, tem uma coisa curiosa. Quantos conhecem aquela frase que nós falamos muito na igreja? A vontade de Deus, ela é o que, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Abra a Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12. Abra aí. Porque a gente, quando ouve essa frase, a gente fica pensando assim: então se eu viver a vontade de Deus na minha vida, tudo vai dar certo. O que a gente não se dá conta é do que o texto diz. Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, parece ser a melhor opção acatar a essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas olha o que o texto em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2 diz. Olhe para cá. Quem deseja viver a boa vontade e perfeita vontade de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Todo mundo, não é verdade? Acho que todo mundo em sã consciência quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o texto diz uma coisa curiosa. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Sabe uma coisa curiosa que o texto diz e que a gente passa batido? É que para que eu possa experimentar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu desejo para 2022 planos que venham de Deus, a primeira coisa que eu preciso passar é por uma mudança de mente. E como é difícil isso. A primeira coisa que eu preciso na minha vida é mudar a minha mentalidade, mudar o meu conceito, mudar o meu pensamento. E a ideia é literalmente, se você não mudar o seu pensamento, você não alcança a boa vontade de Deus. Se você não mudar a forma como você pensa sobre aquilo que você acredita ser o certo ou ser o errado, você não alcança a agradável vontade de Deus. Se você não mudar os seus pensamentos, você não consegue viver a perfeita vontade de Deus. E isso me chamou a atenção, porque quando a gente vê isso, o salmista lá no Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A ideia do salmista é: você tem como, existe uma forma. Você não consegue, mas existe uma forma de você conseguir. Não porque você é capaz, não porque você pode, e nem às vezes porque você quer, mas porque esta palavra te dá forças, esta palavra te ilumina, esta palavra vai lhe dar o norte para que você consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo é que os nossos planos, eles são diferentes, porque a gente planeja sem saber o futuro, mas Deus planeja conhecendo as possibilidades. Segunda coisa, o versículo 11 diz assim, do texto lido no capítulo 29, porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Escute o que eu vou lhe dizer. Os planos de Deus, diferentemente dos nossos, eles seguem uma linha construtiva e positiva. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que os planos de Deus para as nossas vidas, eles são uma linha muito tênue e muito reta. E nessa linha há um processo de construção, e a construção ela gera coisas boas. Se os planos que você está vivendo estão desconstruindo e trazendo coisas ruins, esses não são os planos de Deus. Se os planos de Deus que você está vivendo estão te levando a construir e a viver o bem da vontade dele, pode dar glória a Deus, porque você está no caminho certo. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa curiosa. O texto diz: eu tenho planos de paz. Escute, planos que nos traz a paz e que não nos fazem mal, e que no fim o resultado ainda é bom. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O texto diz que Deus tem planos de paz para nós. Você sabe qual é o maior problema da humanidade? Nós temos agora mais uma psicóloga na igreja, para a glória de Deus, Paulinha. Aplauda Jesus pela vida dela. Se formou agora, está aí preparada para a guerra. Sabe qual é o maior problema, e ela sabe disso, da humanidade hoje? É a falta de paz. Você sabe o que tira o nosso sono? É a falta de paz. Você sabe o que faz você ficar intrigado comigo, ou eu intrigado com você? A falta de paz. Engraçado que Deus chega e diz assim: olha, eu tenho planos para vocês. Ei, se Deus chega para você e diz assim: eu tenho um plano para a tua vida, tu já pensa assim: poxa, vai vir aí um carro novo, vai vir uma casa nova, vai vir aí uma faculdade top, vai vir aí filhos, vai vir uma família maravilhosa. A gente só pensa coisas incríveis quando a gente imagina Deus projetando a nossa vida. Aí Deus chega na sua palavra e diz assim: eu sei que tenho planos para vocês, e os meus planos, eles começam oferecendo paz.
eu fui procurar entender por que que nos planos de Deus, Ele nos diz assim: olha, eu tenho um plano para você, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Nos meus planos eu quero que você fale línguas estranhas. Nos meus planos eu quero que você receba os dons espirituais. Nos meus planos eu quero que você se converta para Cristo. Nos planos de Deus para a vida nossa, a primeira coisa que Ele nos oferece como projeto dEle é: eu tenho paz para te oferecer. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Ele diz eu tenho paz, Ele está me ensinando algo tremendo. Sabe por quê? Porque o salmista, no capítulo 4, no versículo 8, ele me ensina uma lição dizendo: em paz eu consigo me deitar e dormir, porque tu me fazes repousar em segurança. Louvado seja o nome do Eterno. Quando a Bíblia fala que nós precisamos de paz, ela está dizendo o que você mais precisa na sua vida para viver os sonhos de Deus é eu te dar a paz no seu coração de que você está vivendo eles. Você sabe qual é o problema, Vini, quando a gente não vive a vontade de Deus? A gente não tem paz. A gente não consegue ter paz de espírito. As coisas não fluem, Caio. Tudo acaba sendo muito sorrateiro, tudo acaba sendo muito obscuro, tudo acaba sendo muito complicado. Por quê? Porque a gente não consegue ter paz, simplesmente porque Deus está olhando e dizendo assim: mas não é isso. Não é isso que eu quero. E viver isso é muito difícil, porque você pode viver os melhores momentos da sua vida, mas se você não tiver paz no seu coração, você não é plenamente feliz. Eu estou certo ou errado? O texto fala que Deus nos oferece planos de paz. Ele está literalmente dizendo: nos meus projetos para a sua vida, se você decidir viver esses projetos, você terá paz. Você terá paz aonde você está, você terá paz na sua casa, você terá paz no seu trabalho, você terá paz. Você vai ter paz para dormir. E é curioso, porque paz de espírito não tem relação nenhuma com uma vida bem-sucedida. Eu conheço um monte de gente que está bem sucedido, que tem condição financeira, que vive financeiramente muito bem, mas que não consegue dormir direito, que só dorme na base do diazepam, que só dorme na base do remédio, porque a paz que ele precisa, ou que ela precisa, não é encontrada, e essa paz só existe nos planos de Deus. Então eu pergunto nessa noite: quem deseja viver os planos de Deus? O texto diz uma coisa curiosa, ele diz assim: os planos, porque eu bem sei que os planos que eu tenho a vosso respeito do Senhor, planos de paz e não de mal. Olhe para cá. Sabe o que eu descobri? Que o plano de Deus não nos faz mal. Se o plano for de Deus, Ele não vai te fazer mal, Ele vai te fazer bem. E é engraçado porque existe uma história fantástica da Bíblia, Gênesis capítulo 13, fantástica, uma das histórias mais brilhantes que Deus deixou na Bíblia, Jorge, para a gente refletir. Gênesis no capítulo 13 conta a história de dois homens, Abraão e Ló. Diz o texto sagrado que Abraão sai da sua cidade natal por ordem de Deus, e o seu sobrinho Ló acompanha ele. Ambos eram ricos, ambos tinham muito poder, e ambos decidiram caminhar juntos. O problema é de que quem tem muito dinheiro, meu irmão, e começa a crescer muito, naquela época o dinheiro vinha através do pasto. O pasto gerava gado, o gado gerava riqueza. E se não há pasto para todo mundo, a briga começa. Então Ló, que era sobrinho de Abraão, começou a perceber que os seus empregados estavam brigando com os empregados de Abraão, porque ambos tinham muito gado e não havia pasto para todo mundo. Em Gênesis no capítulo 13 você vai ver essa história, e o texto fala algo curioso. E é tão curioso porque vale a pena a gente ler. O texto diz que Abraão chama Ló e diz: vem cá, nós somos parentes, a gente não tem por que brigar. Vamos fazer o seguinte, vamos subir naquela montanha bem ali, ó. Sobe comigo. Subiram na montanha só os dois. Abraão olha para Ló e diz assim: Ló, escolhe um dos lados dessa montanha. Se tu escolher a direita, eu vou com a minha equipe para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a minha equipe com a direita. Aonde você for, eu vou para o caminho inverso.
A montanha era uma montanha alta, e de um lado da montanha estava a terra de Canaã. A terra de Canaã, aos olhos daquela montanha, era desértica e estéril. Do outro lado estavam as terras de Sodoma e de Gomorra, que aos olhos de quem estava lá em cima, era algo chamado na Bíblia, no hebraico, de campinas verdejantes. Abraão dá um passo para trás e diz: meu filho, escolha. Eu acredito que Ló deve ter dito: mas tio, o senhor é mais velho, sua prioridade. Existem aí essas leis dos idosos que têm prioridade. O senhor tem prioridade, mas Abraão disse: não, escolhe. E eu vou já dizer por que ele deixou Ló escolher. Abraão era mais velho e, por lei, naquela época existia um costume de que os mais velhos tinham a última palavra, a sentença era deles. Então ele tinha o direito de dizer assim: eu vou escolher, fica caladinho, e para onde escolher tu vai para o outro lado. Mas ele abre mão da sua escolha por um motivo bíblico, e ele diz: escolhe você. O texto diz assim no versículo 10: e levantou Ló os olhos e viu toda a campina verdejante do Jordão, que era boa e bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra a Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló, e apartou-se do seu tio Abraão. Olhe para cá. Quando a Bíblia fala que os planos de Deus produzem paz e não lhe fazem mal, nós temos que atentar porque a Bíblia diz, porque a Bíblia está nos ensinando que quando Abraão sobe lá, ele sabia que não importava o lado que Ló escolhesse. Por isso que ele disse: você pode escolher. Porque Abraão, no seu coração, ele disse assim: não importa para onde eu vá, se Deus for comigo, as coisas vão dar certo. Se ele pode escolher o que ele quiser, se Deus estiver comigo, as coisas vão fluir. Então ele abre mão do seu dinheiro, do seu direito, e Ló faz a escolha errada da vida dele, porque ele olha para as campinas verdejantes, e o texto diz, ele olha, se apaixona pelas campinas, e diz assim: eu quero essas campinas aqui. E diz a Bíblia Sagrada que Ló parte dali com a sua caravana para viver nos arredores de Sodoma e de Gomorra. E Abraão parte para o outro lado, para a terra de Canaã. Quando você pula a história e vai para o capítulo 19, e muita coisa já aconteceu, anos se passaram, olhe para cá, Ló escolheu o que aparentemente era melhor, e parecia que estava dando certo. Porque do capítulo 13 ao capítulo 19 se passam anos, e ele cresceu muito em Sodoma e Gomorra. Abraão foi para uma terra desértica, mas ele foi carregado pelas mãos de Deus. E mesmo estando no deserto, a mão de Deus estava com ele. E acredite, nos planos que nós fizermos, se Deus pegar na minha mão e pegar na sua mão, os resultados estarão no controle dele, e tudo sairá bem para a glória de Deus. Mas tem um detalhe. Anos se passaram. Eu acho que Ló até pensou assim: poxa, valeu a pena o que eu fiz. Viu como estava certo? Deu tudo certo, estou bem, cresci mais, financeiramente eu estou bem agora, família está bombando, meus filhos estão crescendo, eu sou uma das autoridades aqui em Sodoma, eu me dei bem. Mas o capítulo 19, o versículo 17, diz que um anjo do Senhor se apresenta para Ló e diz assim: e aconteceu que, tirando-os para fora daquela cidade, o anjo disse a Ló: escapa-te por tua vida e não olhes para trás, e não pares em toda a campina, escapa para o monte. Olhe para cá. Fofa, sabe o que ele mandou fazer? Volta para cima do monte, lá no início. Volta lá para onde era para começar. Volta lá. Só que com um detalhe: volta sem nada. Deus se apresenta para Ló e diz assim: porque eu tenho misericórdia de ti,
eu ainda vou deixar a tua vida passar. E aí o anjo se apresenta para ele e diz assim: vai, escapa correndo, porque eu estou te dando uma chance para tu apenas sobreviver. E Deus manda ele para a montanha, aonde tudo começa. Como esse texto falou comigo, irmãos. Porque muitos planos eu fiz neste ano. E feri muitas pessoas com estes planos. Magoei muitos corações. Mas aprove o coração de Deus, que Deus é Deus para chegar e dizer: viva os meus planos. Aprove o coração de Deus que os planos de Deus, a despeito de nós não vermos, eles sempre são melhores do que os nossos planos, louvado seja o nome de Jesus. Mas tem um detalhe. Quando você vê do capítulo 13 até o capítulo 19, essa diferença temporal, você vê que ele sai de lá, ele perde tudo que ele levantou durante uma vida, e ele perde também a mulher. Ele perde até a esposa, irmãos. Ele só sai com as filhas e mais nada. Saiu com a roupa do corpo. E tudo porque um dia ele sobe numa montanha e ele se encanta por aquilo que ele vê, e ele diz: não, mas eu escolho as campinas verdejantes. Quando ele poderia simplesmente dizer: Deus, mas qual é a tua vontade para a minha vida? Porque mesmo que eu queira isso, mesmo que eu deseje isso, mesmo que o meu coração anseie por isso, ainda assim a tua vontade, ela tem um resultado que está sob o teu controle, e estando o resultado sob o teu controle, as coisas não fugirão das tuas mãos, e tudo será bem, aleluia. Entende, pastor Fábio? Eu pergunto para você, o que você prefere? Viver os seus planos ou os planos de Deus? O texto diz ainda assim, que para o fim que vós esperais. Tem uma coisa curiosa, porque, olha para cá, quem deseja se dar bem na vida, levanta a mão assim, além de mim, por favor, só para eu saber. Gosta, que tem vontade de se dar bem? Todo mundo gosta de se dar. Quem não quer se dar bem na vida, né? Quer se dar bem no trabalho, quer se dar bem no emprego, quer se dar bem na formatura, quer se dar bem com aquele garotão, com aquela garota. Você quer se dar bem, todo mundo quer se dar bem na vida. Mas quantas pessoas das que levantaram a mão, que desejam se dar bem, que se casaram dizendo: eu quero me dar bem com esse casamento. Que entraram naquele emprego e disseram: eu quero me dar bem nesse emprego. Que fizeram aquela faculdade e disseram assim: eu quero me dar bem nessa faculdade. Que tiveram filhos e disseram: eu quero me dar bem com estes filhos. Quantos dos que aqui estão, um dia planejaram se dar bem, mas se deram mal? Levanta a mão assim comigo, só para eu saber se é só eu que me dei mal em algumas coisas. Não foi só eu, glória a Deus por isso. Curioso. Porque se você e eu permitirmos os planos de Deus nos alcançarem, o resultado, se dar bem, olhe para cá, o resultado, se dar bem, é certo. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se você tivesse perguntado para Deus: Deus, tu queres que eu faça isso? Se a resposta dele te agradasse ou não, mas você acatasse a esta resposta, a essa vontade, o resultado disso era certo. Não há improbabilidades quando vem dos planos de Deus, porque nos planos de Deus, se eu e você perguntamos qual é a tua vontade, e nós nos acatamos ou nos permitimos acatar a essa vontade de Deus, o resultado destes planos será bênção e vitória. Gênesis no capítulo 13, por favor, abram, lá onde tudo começou. Gênesis capítulo 13, diz o texto sagrado uma coisa curiosa, porque o texto no capítulo 13, ele lá no versículo 10 vai falar de Ló e da escolha de Ló. Ló escolhe o que era melhor aos seus olhos, Abraão fica com o que era pior aos seus olhos.
Eu imagino que se eu estivesse lá e eu tivesse cedido a oportunidade para o cara escolher, eu ia ficar assim: poxa, tomara que ele não escolha a parte boa. Poxa, se ele escolher a parte boa, eu vou ficar com o deserto. Deserto é roça, porque ninguém quer viver em deserto. Ninguém gosta de passar por deserto. Mas nós passamos, não tem para onde. Nenhum servo de Deus está isento disto. Todos temos que passar. E quando passamos, a beleza de passar pelo deserto na mão de Deus é que não nos falta nada. Ele supre tudo o que precisamos. Mas em Gênesis, no capítulo 13, o versículo 14, diz que Deus, depois que olha Ló saindo para as campinas verdejantes e Abraão lá em cima, olhando para o deserto, olhe para cá, para você ver a minha fisionomia. O cara olha para as campinas e teve que abrir mão delas. Ele olha para aquele deserto e literalmente o seu coração se entristece. Aleluia. Porque Deus chega no versículo 14 a um coração assim e diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Olha que palavra tremenda, irmãos. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente, do ocidente. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. O cara está em cima do monte com o sobrinho. Se ele escolher um lado, o outro fica só com o outro lado. Isso é uma coisa que você tem que analisar junto comigo. Porque o Espírito de Deus, quando me trouxe isso, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Eu já li esse texto milhões de vezes, mas nunca vi isso. E quando eu fui ver, eu digo: meu Deus do céu, a Bíblia era infinita mesmo em conhecimento. Porque o texto diz que os dois estão lá. Quem escolhia a direita, sobrava a esquerda. Quem escolhia um lado, não podia adentrar no outro. Ló escolhe as campinas. Quando ele escolhe as campinas, ele parte para essas campinas. Deus olha para Abraão e faz uma promessa para Abraão que é curiosa, porque Abraão ouve Deus virar para ele e dizer assim: olha para o lugar onde tu estás, agora olha para o lado do norte, agora olha para o lado do sul, agora olha para o teu lado que tu escolheu, o oriente, agora olha para o lado que o teu sobrinho escolheu. E olha o que o texto diz: porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contra o pó da terra, também contra a tua descendência será contada. E levanta-te, porque percorrerás esta terra, e o seu comprimento e a sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olhe para cá, sabe o que ele está dizendo? Ló escolheu o que era aparentemente melhor. Abraão quis escolher a vontade de Deus. Quando ele quis escolher a vontade de Deus, Deus disse assim: ele quis aquele pedaço, eu vou te dar tudo. Aleluia. Sabe o que o texto está dizendo? Olha para frente, ele olhou, aquilo é teu. Olha para trás, ele olhou, é teu também. Olha para o lado que tu escolheu, é teu. Agora olha para o lado que o teu sobrinho escolheu. E ele podia dizer assim: aquilo aí é do meu sobrinho. Não, não, filho, essa terra toda é minha, e eu estou te dando, porque tu escolheste a minha vontade. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que quando nós decidimos viver os projetos de Deus, ainda que no deserto, ainda que na falta da água, ainda que sem o manancial, ainda que seja difícil, entenda, todo o que estiver ao nosso redor irá convergir para se tornar em bênção na sua vida. Tudo que estiver ao seu redor se tornará meio de Deus usar para abençoar você. Quem deseja isso nessa noite? Viver os projetos e os planos de Deus é dizer para si mesmo: ainda que os resultados não sejam aqueles que eu espere, eles serão melhores. Louvado seja o nome do Eterno, aleluia. E para que eu possa encerrar, aleluia, eu quero dizer duas coisas aqui.
Primeiro, a terceira lição que eu aprendo é que nós devemos viver os planos do Senhor. Você não ouviu isso? A terceira lição que eu aprendo é: nós devemos viver os planos do Senhor. Não é nós precisamos, não é nós temos que analisar, não é nós temos que pensar. O texto nos ensina: devemos viver os planos do Senhor. Agora, o curioso é que nós já vimos que os resultados dos planos do Senhor sempre são melhores do que os nossos resultados dos nossos planos. Jeremias capítulo 29. Abra, por favor. A parte mais difícil, meu irmão, é você ter que subir na montanha. A parte mais difícil, cara, é ter que subir lá e dizer: Deus, pronto, eu estou aqui, faz aí o que tu queres. O que é que tu queres? Qual é o lado que tu queres que eu vá? Para onde que tu queres? É para o deserto, Senhor, vamos para o deserto. É para o mar, Senhor, vamos para o mar. É para o manancial, vamos para o manancial. Mas para onde é que tu queres? E aí eu descobri que quando a gente decide viver os planos de Deus, por nós termos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, a primeira coisa que eu e você temos que fazer para viver os projetos de Deus é abrir mão dos nossos projetos. Agora, Marcos, imagina que o cara se projeta todo, compra equipamento, gasta dinheiro com equipamento para montar aquela empresa, mas ele não pergunta: Deus, eu devo montar essa empresa? E aí você investe a sua vida num local, você investe o seu tempo num local, você investe às vezes tudo que você tem, gasta até o que não tem, para que aquilo que é o seu projeto se torne real. Você abre mão de 1000 coisas para viver o seu projeto, e as coisas não saem exatamente como você quer. E aí fica aquela pergunta: pastor, e tem jeito? Porque o grande lance é saber: e tem jeito? Tem solução, pastor? É possível isso? Dá para subir lá na montanha e dizer para Deus: Deus, eu não vou escolher nada, escolhe por mim, Senhor. Faz como tu fizeste com Abraão, o que é que tu queres? É possível isso, Senhor? Eu descobri na Bíblia algo curioso. Capítulo 29. O versículo 12 diz assim: então me invocareis e ireis. Olha para cá. Primeiro, invocar ele é dizer: Senhor, para me ouvir, por favor. Ireis no sentido de ir até o local. Agora ele diz assim: agora vá para onde eu quero. Aí o cara tem que ir para o local onde Deus quer. Aí lá no local ele diz assim: então orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. A gente vai entrar um ano novo invocando ao Senhor. A gente vai entrar um ano novo orando. A gente vai entrar um ano novo dizendo para Deus: Deus, faz a tua vontade. A gente vai entrar um ano novo dizendo: Senhor, que a tua vontade prevaleça. A gente vai entrar o ano dizendo para Ele: Senhor, quantas coisas eu deveria ter feito, mas não fiz. Quantas coisas eu fiz e não deveria ter feito. E aí, para que eu possa encerrar a minha palavra, eu quero que você abra em 2 Crônicas no capítulo 7. Porque hoje é o dia que o Senhor separou para nós fazermos uma escolha. Hoje é o dia que o Senhor separou para que você entre em 2022, para que eu entre em 2022, para que nós entremos em 2022 fazendo uma escolha. E a escolha certa é viver os planos do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia. Eu quero que você abra em 2 Crônicas no capítulo de número 7. Porque Salomão, quando ele constrói um templo para Deus, o texto mostra algo lindo no capítulo 7.
O versículo de número 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, escute isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Fique de pé em nome de Jesus. Está chegando um ano novo. E sim, nós podemos voltar na montanha. E sim, eu e você podemos voltar na montanha, subir e dizer: Deus, o que tu queres para mim? Nós podemos, porque temos um Deus que vai além dos sentimentos humanos. E a sua misericórdia, a Bíblia diz que ela é infinita, ela dura para sempre, aleluia. É por causa da sua misericórdia que nós não fomos consumidos. É por causa da sua misericórdia que nós estamos aqui. É só por causa dela, aleluia. Oh, nós queremos entrar 2022, Senhor, nessa montanha dizendo: faz a tua vontade, faz a tua vontade. Quem deseja isso, levanta a mão comigo nessa noite. Senhor, eu vim aqui nessa noite. Nós estamos virando mais um ano. Estamos virando mais um ciclo, Senhor. E nessa noite nós viemos aqui te dizer, Deus, que nós estamos na montanha hoje, aleluia. Nós viemos aqui te dizer, Deus, que os teus planos, a tua vontade, verdadeiramente ela é boa, agradável e perfeita. E nós viemos aqui nesta noite dizer: Pai, nos ajuda a viver a tua vontade, ainda que é difícil seja. Mas pega nas nossas mãos, como tu pegaste nas mãos de Abraão, e conduz-nos, Senhor, por qualquer deserto que nós passarmos, porque ainda que passemos pelos desertos, nós queremos passar pelos desertos contigo, Senhor. Então nessa noite pega em cada mão das pessoas que estão aqui nesta igreja, cada pessoa que está me assistindo, Senhor, e que este seja o momento em que nós possamos te dizer que os teus sonhos, que os teus planos, que os teus projetos se concretizem em nossas vidas, que os teus projetos, que a tua vontade se realize nas nossas vidas. E a tua palavra fala, Senhor, que se nós orarmos, Pai, tu ouviria do céu, aleluia, porque tu és um Deus grandioso e maravilhoso. Por isso eu te peço, nos abraça nesta noite, e que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos verdadeiramente um ano novo na tua presença, um ano novo na tua vontade, um ano novo, Senhor, no teu querer, um ano novo, Senhor, dizendo: faz o teu querer nas nossas vidas. Em o nome de Yeshua Mashiach, nós nos colocamos nessa noite nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, que os teus planos seja a nossa história da vida, que os teus planos nós possamos viver todos os dias. Só quem crê, adore a Ele nessa noite. A tua glória, mais perto do monte, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você.
com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte, e tudo desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo. Vai chegar 2022. E se por algum motivo você ainda não entregou sua vida para Jesus e quiser fazer desse ciclo novo um ciclo novo com Ele, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e eu quero orar por você. Se você no seu coração deseja: não, agora chegou o momento, eu quero entrar 2022 com Ele, eu quero entrar 2022 agarrado na mão dEle, você pode sair do seu lugar. Eu vou orar por você, apresentar a sua vida. Lá está vindo a primeira pessoa para Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso. Onde está a segunda pessoa que gostaria de entrar 2022 e dizer assim: Jesus, eu quero entrar 2022 contigo, segurando nas tuas mãos. Você está aqui e esse talvez seja um momento ímpar na sua vida, porque Deus está falando no seu coração. Ele está ministrando dentro de você, dizendo: vai lá, entrega a vida para mim. E sabe por que Deus faz isso? Porque 2022 é vida nova. E essa vida nova Ele quer para você, Ele quer para sua família, Ele quer para sua vida. E você tem que tomar a decisão de subir nessa montanha hoje da fé e dizer: Senhor, eu te quero na minha vida. Aonde está a segunda pessoa que deseja dizer sim para Jesus? Sobe aqui, pastor Fábio, por favor. Jesus continua salvando, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo, porque Ele continua sendo Deus. Que 2022 seja o ano das mudanças na vontade nossa para a vontade de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos faça viver os seus planos, ainda que difícil seja, e ainda que não queiramos, mas os planos dele são melhores, sempre serão. Pastor Fábio, por favor, ore por eles e apresente estes.